público super bem pago. O problema é que, qual é o cenário que a gente encontra? O pior possível, porque é de um número de servidores públicos muito elevado, muito envelhecido e ganhando muito pouco. Pior dos mundos, o cara ganha pouco e é muito grande, ou seja, qualquer aumentozinho que você dá, o impacto é gigantesco. Você tem um déficit atuarial gigantesco, né? Você tem uma cauda previdenciária gigantesca, né? Um déficit previdenciário muito, muito importante. Então você dá um aumentozinho para uma categoria, você pega a Fundação Casa, né? Que teve em greve há um tempo atrás. Pô, tem 10 mil funcionários, tem 3 mil e poucos menores infratores. Né? Você pega o metrô, tem 7 mil e poucos funcionários. Você pega Detran, tem mais de 5 mil funcionários. Você pega Polícia Penal, tem 40 mil funcionários. 40 mil policiais. Então, tudo que você vai fazer tem impacto importante. Se você pegar a folha de pagamento da Fundação Casa, custa R$1 bi por ano. Aí você dá um aumentozinho, você vai gerar, às vezes vai aumentar 1% na sua relação com a receita corrente líquida. Então, por exemplo, a gente deu um aumento de 6% para todos os servidores do Estado de São Paulo. Acabou de dar. Entrou agora em agosto. Né? Primeiro, assim, acabou de conceder. Foi aprovado na última sessão lá do primeiro semestre. 6%, com uma inflação de 3,9%. Então, eu dei um aumento maior do que a inflação, um aumento real. Gostaria de dar mais? Puxa, cara, gostaria. O problema é que hoje eu não consigo. Se eu não tomar várias medidas antes de reorganização do serviço público de São Paulo, a gente vai chegar daqui a pouco e vai estar no limite prudencial de despesa com o pessoal. E o que quebra o Estado é despesa de pessoal. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nos passos que a gente vai dar para não... Então, por exemplo, eu tenho que antes botar receita para dentro e eu tenho que cortar a despesa. Aí, quando eu cortar a despesa, eu vou poder pensar em melhorar a situação de carreiras que são importantes. Carreira da saúde, a carreira da educação. Eu quero pagar mais professores, quero pagar mais pesquisadores, quero pagar mais quem está no Centro Paula Souza, mas eu preciso de oxigênio. Não adianta cobrar isso agora, que agora a gente não tem condição de fazer. A gente foi no limite que eu podia com o aumento que a gente deu, porque eu tenho outras pressões de custo. E esse ano, para mim, é o pior em termos financeiros, porque a arrecadação está caindo. Nós operamos o primeiro semestre ainda sob efeito da Lei Complementar 192 e 194, então queda de receita no ICMS dos combustíveis, gasolina, diesel, também TUJ, né? Então a questão da energia. O acordo com o Supremo melhora isso a partir do segundo semestre, mas ainda assim, uma coisa interessante, a economia de São Paulo está crescendo e a receita caindo. A economia cresceu no primeiro semestre 2,3%, mas a receita tributária caiu. Mas como é que pode? A economia está crescendo, a receita caiu? O que cresceu? Setor de serviços, 3,6%. Agro, 1%. Então são setores que são menos tributados ou são tributados com outra natureza de imposto, que não vão para o Estado. Então quando você tem... E a indústria caiu 1%. A indústria é o maior arrecadador de ICMS. Então ali eu tenho um problema. Então a economia cresceu, o PIB de São Paulo cresceu e a receita tributária caiu. Isso não é uma exclusividade de São Paulo, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Você falou que assim, precisa, antes de fazer um movimento de, por exemplo, como pagar os professores quanto tanto que você gostaria de pagar, precisa fazer receita e diminuir custo. Como é que o Estado de São Paulo pode inventar novas receitas, cara? Não, tem muita coisa. Por exemplo, você tem um patrimônio imobiliário que é subutilizado. Tem um patrimônio imobiliário que você pode fazer mais dinheiro em cima desse patrimônio imobiliário. Né? Você tem receita de loteria que você pode criar, você tem receita de privatização. Né? Há uma privatização, você tem uma receita de capital. Você vai usar uma receita de capital por uma despesa de custeio? Não. Mas o problema é que quando você tem essa receita de capital, você também está diminuindo uma série de despesas de custeio, porque é um ônus que o Estado tinha que vai deixar de ter. Né? Então, por exemplo, você... Estou falando da Sabesp. Sabesp mesmo. A gente está lá estudando privatização. Uhum. É uma coisa interessante. A Sabesp é uma estatal independente, tá? Então ela está fora, vamos dizer assim, dessa conta. Mas a Sabesp é super interessante. Eu sempre dizia, né? Olha, eu vou estudar e se for interessante a gente prossegue. Estudamos. E o que a gente está vendo?